Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a expansão alemã ao longo do século XIX, em continuação às aulas dessas que a gente tem visto aí as expansões econômicas dos países no século XIX. A gente viu na aula anterior, que foi ao vivo, a expansão norte-americana, e hoje então eu queria conversar alguns aspectos com vocês sobre a expansão germânica nesse mesmo período. A expansão germânica, a gente conversou em alguma aula anterior, tá certo? Ela não tem a mesma força, vamos dizer assim, da expansão norte-americana. A gente vê pelos dados que ela é um pouco menos dinâmica do que o crescimento do PIB norte-americano, se é que a gente pode medir o PIB norte-americano nesse período, e mesmo a expansão da produção industrial na Alemanha, ela é grande, mas é inferior um pouco à expansão norte-americana. De qualquer maneira, é um exemplo importante de expansão econômica que a gente costuma sempre contrapor à expansão norte-americana. E era isso que eu queria conversar um pouco com vocês hoje. Ver um pouco essa contraposição entre alguns elementos da expansão alemã com a expansão norte-americana. E o primeiro ponto também, a gente poderia também caracterizar essa industrialização pelas fases que a gente viu também, usando um pouco aquelas ideias do Rostov, do Gerschenkron, das fases de expansão do desenvolvimento econômico, no que a Alemanha vem, vamos dizer assim, tirando, vamos dizer assim, a diferença em relação aos Estados Unidos, né? Existe toda uma discussão aí sobre o catching up alemão, né? Se efetivamente é um catching up, se é só uma questão mais de industrialização do que propriamente de desenvolvimento, mas deixa isso um pouco mais para frente para a gente conversar, né? Então, mais ou menos como a expansão norte-americana, a gente também tem ali uma primeira fase, que na época dos Estados Unidos era a fase da independência, certo? Onde estão se organizando as pré-condições, né? Depois a gente tem uma fase intermediária, né, que vai até, grosso modo, os anos 70 do século XIX, aonde a gente tem uma grande expansão, notadamente a formação de um mercado das ferrovias, etc., aí com alguma semelhança com os Estados Unidos, e a partir dos anos da década de 70, você tem um forte crescimento industrial, uma disseminação muito grande de avanços tecnológicos e organizacionais, que aqui também tem alguns elementos de semelhança com os Estados Unidos, empresas grandes, um capitalismo talvez mais concentrado, certo? O que a gente chamaria de um capitalismo monopólico, frente a um capitalismo mais concorrencial que se dava talvez no início da expansão industrial britânica, ainda no começo do século XIX. Então a gente tem essa mudança no final do século XIX, de um capitalismo antes mais concorrencial para um capitalismo, vamos dizer assim, mais oligopólico, mais monopolizado no final do, do século XIX. A primeira questão que eu queria chamar a atenção é a questão da formação de um Estado, de uma economia mais, de um mercado mais organizado alemão. E esse sempre foi um problema importante na Alemanha. Isso foi uma questão complicada na Alemanha, né? Se você pegar a virada do século XVIII para o século XIX, o país era um país extremamente fracionado, né? E esse fracionamento dificultava um pouco essa industrialização inicial na Alemanha. Certo? O império, que a gente chamaria de Império Germânico, era formado por uma série de estados, principados, condados, estados, algumas até repúblicas ou cidades livres. Né? Você tem vários reinos ali. Certo? Mesmo no Congresso de Viena, de 1815, você forma a Confederação Germânica, ainda assim são 39
reinos diferentes, ou reinos do caso, cidades livres, como Frankfurt, etc., que tinham, no fundo, em comum a língua, talvez algumas tradições culturais. É verdade que nessa região, a Prússia, que vai ser a grande região líder desse período, e a Áustria, que com o tempo vai se separar, vamos dizer assim, são as regiões de prevalência, são as regiões principais desse período, as regiões mais fortes economicamente. Né? Mas se destacar nesse início, certo? Essa descentralização do poder, e isso a gente já conversou um pouco, isso dificultava a formação de um mercado. Em cada um desses reinos, desses ducados, existiam moedas diferentes, existiam regras de medidas diferentes, existiam leis diferentes, existiam é, estruturas econômicas muito diferenciadas, inclusive ligadas a alguns resquícios feudais, relações de vassalagens, etc., de servidão em alguns lugares, outras não. Enfim, era difícil você montar um mercado unificado. E com o tempo você vai, vamos dizer assim, superando esse problema de fragmentação. Né? A própria Confederação Germânica é um início desse processo de unificação alemã, né? Que só vai terminar no final do século XIX, certo? A unificação de fato dos Estados alemães vai ocorrer ao longo de todo o século XIX, mas só se consolida em 1871, certo? Com o Bismarck e com a proclamação, vamos dizer, do Império Alemão, do Guilherme I, seu imperador. Né? Mas no caminho tem vários momentos onde essas unificações vão acontecendo, muitos desses momentos a partir de certos conflitos, guerras externas, né, como as guerras franco-prussianas, ou até guerras internas, né, como a guerra austro-prussiana. Então a gente tem aí uma série de momentos aonde essa unificação vai se dar, mesmo que a unificação completa só se dê no final do processo, e aí sim você tem um país com uma população bastante grande, certo? São ali algo em torno de 60 milhões de pessoas, né? E essa unificação também ela se vai agregar questões de recursos naturais, etc., importantes. Né? Então, vale destacar esse processo contínuo de, pouco a pouco, formando um mercado, criando essa unificação econômica, essa unificação comercial. Um momento chave dessa unificação é o Zollverein. Né? O Zollverein é uma iniciativa de organização entre esses vários estados, né, onde você forma entre esses estados uma espécie de união aduaneira. Né? Se a gente se lembrar, né, dos princípios do que a gente chama aí de uma teoria da integração, certo? Quer dizer, uma união aduaneira, certo? Quer dizer, ele tem a ideia de você ser uma área econômica, uma união de regiões, de estados, de principados, etc., onde entre esses estados você tem uma unificação aduaneira, certo? Você tem as barreiras alfandegárias internas são retiradas, no limite não deve existir tarifas de passagens de uma região para outra dentro dessas Zollverein, não deve existir tarifas alfandegárias, né? E, por outro lado, existe uma tarifa externa comum, certo? Ou seja, para fora dessa união aduaneira existe um sistema tarifário que é relativamente comum, envolvendo todas as regiões. De modo que, dentro dessa união aduaneira, não tem um lugar onde o comércio internacional pode ser feito sem nenhuma barreira ou com taxas mais baixas, enquanto que uma outra região eu teria, por outro lado, tarifas elevadas. Né? A união aduaneira implica, no fundo, então, uma unificação tarifária interna e essa tarifa normalmente zerada, e também uma unificação tarifária para fora, com uma tarifa externa comum, aí acordada, mais alta, mais baixa, dependendo do grau de protecionismo que esses países fazem. Um outro elemento importante dentro dessa união aduaneira, dessa união alfandegária, certo? Quer dizer, é a padronização de uma parte das leis,
principalmente das leis comerciais, das leis econômicas, das tarifas, talvez nem tanto ligado à terra, mas principalmente ligado às operações de comércio, às regras de trânsito de mercadorias, etc. Dentro desse processo ainda, um elemento chave é a unificação do padrão monetário, né? No caso alemão, você vai ter a predominância da prata como principal moeda nesse período. A transição para o padrão ouro na Alemanha só se dá na década de 70, de 1870. Aqui a União Aduaneira de 1834, né? E nesse período ainda eu tenho, no fundo, o bimetalismo, que a gente vai ver mais para frente do que se trata, mas a moeda principal aqui ainda é a prata sendo trabalhada. Por fim, vamos dizer assim, dentro dessa união aduaneira, nessa unificação legislativa, você tem também uma coisa que a gente destacou quando a gente falou um pouco da Inglaterra, né, a quebra das regras em que várias guildas de produtores, de artesãos, impunham aos processos produtivos. Várias dessas regras, elas são, vamos dizer assim, elas desaparecem, elas deixam de existir em função dessa unificação legal, dessa harmonização legal, vamos dizer assim, talvez seja melhor o termo, entre esses diferentes reinos que compõem, esses diferentes principados, esses diferentes arranjos, ou desses diferentes arranjos legais que vão compor essas Overheims. Né? Mesmo que a Prússia seja a grande líder desse processo, sabe? Quer dizer, como eu disse, são vários outros ducados, principados, cidades, etc., que vão participar dessas Overheim, que era uma demanda, na verdade, grande, de uma série de, dos maiores, vamos chamar assim, empresários do período, né, empresários ligados ao comércio ou à manufatura do período, que reclamavam um pouco dessa dificuldade de fazer comércio, mesmo em regiões, vamos dizer assim, culturalmente próximas, linguisticamente próximas, mas essa dificuldade que você tinha em relação a moedas diferentes, a sistemas métricos diferentes, a legislações muito diferentes na forma de produção, etc. Então, esse é um momento importante na história alemã, né, esse acordo aduaneiro que existe entre os países, ou, na verdade, são países, né, certo? Esses reinos, esses ducados, esses principados que compõem, então, nesse primeiro momento, essa união aduaneira alemã. Né? Depois dessa união aduaneira, esses reinos, com um a mais para cá, um a mais para lá, vão compor efetivamente a Alemanha lá para frente, mas isso só 40 anos depois, 1870, onde se forma, de fato, o Império Alemão. Né? Mas, para a expansão alemã, principalmente para essa fase de decolagem da economia alemã, como é o termo que o Rostov usa, certo? Quer dizer, essa formação desse mercado foi muito importante, esse processo de unificação e essa Zollverein, né? Que foi uma coisa, por exemplo, demandada também intelectualmente pelo Liszt, que a gente já ouviu falar desse cara quando a gente falou sobre o conceito de economia, conceito de, desculpa, de chutando a escada, né? E aqui a gente retoma o Liszt tinha ido aos Estados Unidos, viu um pouco a questão das proteções que o Hamilton tinha implantado nos Estados Unidos e defende daquilo que ele vai chamar de formação de uma economia nacional, e eu vou retomar esse termo mais para frente, a formação de um grande mercado, e defende essa Zollverein, essa união aduaneira, certo? Nesse momento. E essa Zollverein, na verdade, ela vai ser um momento nesse processo de integração, né? Tem outros momentos, como a gente já disse, e um outro elemento importante ainda dentro desse processo de unificação vem a ser, vamos dizer assim, a questão das ferrovias. Mas antes da gente entrar nessa questão das ferrovias, deixa eu só responder uma questão que a gente sempre se coloca, né? A Zollverein, então, ela elimina, vamos dizer assim, basicamente as diferenças de regras entre os países que vão compor essa união. E para fora,
da União, ela tenta impor regras vamos dizer assim, relativamente parecidas, né? Então, o trato com o exterior, com as importações de produtos e as exportações de produtos, tende a ser comum entre os vários países que compõem as overhang. E aí a pergunta que cabe, certo, é até que ponto essas overhang fazia com que não existisse tarifas internas e existisse para fora um sistema tarifário muito alto, né? O que diria, vamos dizer assim, até que ponto você tem um protecionismo forte na Alemanha no processo de desenvolvimento industrial alemão, né? Muitos autores destacaram o protecionismo alemão, né? Montaram que essas overhang tinham uma tarifa externa forte. O próprio Liszt defendia uma tarifa externa forte dessas overhang, né? dessa tarifa para fora dos países que compõem. E você teve várias tentativas, efetivamente, de ampliar certas tarifas, etc. Mas quando a gente compara a Alemanha com outros países, notadamente a Inglaterra no seu início de industrialização e principalmente os Estados Unidos, mais ou menos, no mesmo momento do tempo, nos mesmos anos, a gente vai perceber que o sistema tributário não é tão protecionista assim na Alemanha quanto muita gente falava, quanto muita gente imaginava, né? No fundo, vários pequenos estados queriam proteções maiores para defender certas produções, mas há uma certa resistência, né? Você tem até alguns aumentos de proteção, inclusive depois da formação do Império Germânico, mas, de uma maneira geral, se a gente olhar as tarifas que a gente está aqui levantadas aqui pelo Bayrock, que estão apontadas no livro do Chang, vocês percebem que as tarifas alemãs, elas, no período da industrialização alemã em si, certo? Dos anos 70 até a Primeira Guerra Mundial, elas são mais altas que a Inglaterra, que efetivamente tinha liberado as suas tarifas, certo? Mas se você comparar com o período anterior, que é quando a Inglaterra se industrializa, elas são bem mais baixas. E se comparar com os Estados Unidos também, a gente vê que o pai e a mãe do protecionismo estão nos Estados Unidos e não na Alemanha. Então, a gente não que não exista algum grau de proteção, e para alguns setores o protecionismo é maior do que o outro, aqui a gente tem tarifas médias, né? E que essas tarifas têm aumentado um pouco, principalmente depois da entrada do Bismarck na história, comparado com os Estados Unidos, o protecionismo alemão, né, vamos dizer assim, é bem menor. Então, voltando à questão das ferrovias, certo? Quer dizer, as ferrovias, aí nesse caso, você tem uma semelhança com os Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos é mais protecionista com as tarifas que a Alemanha aqui, nesse sentido, com as ferrovias, ela tem mais ou menos a mesma importância nos Estados Unidos que tem nos Estados Unidos. As ferrovias, então, vão fazer um papel de unificação de mercado na Alemanha, mesmo que o tamanho do espaço alemão seja bem menor do que o tamanho do espaço americano, as ferrovias vão ter esse papel de unificação, matérias-primas, produtores, mercado consumidor, né, de redução dos custos de transporte, ampliação dos mercados, a possibilidade de levar a matéria-prima e os produtos para perto dos produtores, dos consumidores, né? Então, isso tem um impacto parecido com os Estados Unidos, é bem destacado. A expansão ferroviária alemã é a maior do continente europeu, né? E, por outro lado, também um destaque que a gente já fez para os Estados Unidos e que para a Alemanha talvez até mais forte, certo? Como próprias empresas ferroviárias, né, tanto de construção das estradas de ferro, como de construção do material ferroviário, das locomotivas, etc., né, dinamiza muito os setores industriais da Alemanha, né, tanto a siderurgia como a indústria mecânica, indústria de ferro, de aço e etc., elas são a base do crescimento industrial alemão, né, a importância fundamental dentro da história do crescimento dos Estados Unidos, da Alemanha, e as ferrovias, nesse sentido, eles são também importantes, vamos dizer assim, geradores de externalidades para outros setores, né? Então, fazer a ferrovia implica em produzir ferro, produzir aço, produzir materiais mecânicos, produzir instrumentos, produzir rebite, produzir uma série de coisas.
Então, e isso acaba também sendo internalizado dentro da Alemanha, essa produção dos equipamentos ferroviários, né? Também no início se importava esse material também da Inglaterra, né? E depois se internaliza a produção. Então, nesse sentido, a história é parecida com os Estados Unidos. E depois isso induz a expansão industrial alemã e vai dar na indústria pesada alemã, né, principalmente ligada então à produção desses bens, carvão, ferro, aço, etc. E as ferrovias, esse equipamento ferroviário alemão vai ser dentro da Europa exportado, né? Então vai ter aqui um elemento importante para o crescimento alemão, né? Uma questão só em relação ainda às ferrovias, tá certo? Quer dizer, essas ferrovias alemãs, elas vão atrair bastante capital, tá certo? E vão atrair também muito a atenção dos governos, ou do governo, né? E o governo facilita muito a montagem dessas ferrovias, o fortalecimento de ferrovias, mesmo em regiões onde, por exemplo, uma ferrovia não ia dar muito resultado, porque é apenas uma matéria-prima que talvez pudesse ser alcançada com aquela ferrovia, ou ela se dirigia a determinadas regiões onde o retorno dessa ferrovia por si só não era muito eficiente. O governo alemão ele bancava muitas dessas ferrovias, ou, vamos dizer assim, montando empresas estatais para assumir essas ferrovias, ou assumindo ligações com as ferrovias privadas, ou dando garantias de retorno a essas ferrovias, ou seja, monta a ferrovia, vê aí a taxa de lucro que você vai ter, se você não alcançar 10% de lucro, o governo te completa esse lucro, até você alcançar os 10%. Então, você tem uma espécie de garantia de juros, ou de garantia de retorno dessas empresas. Por outro lado, também facilita muito a legislação de construção, vamos dizer assim, das sociedades anônimas em torno dessas ferrovias, da ligação entre os bancos e essas ferrovias, que vai ser uma característica importante do sistema alemão. Né? Em relação aos recursos naturais, esse sempre foi uma questão chave na Alemanha, né? A questão do espaço vital alemão, certo? Onde ele consiga ter determinados, acessar recursos minerais, recursos agrícolas. Para muita gente, por exemplo, essa é uma das causas principais das guerras alemãs, certo? Da Alemanha se meter em várias guerras, sempre tiver muito metido em conflitos, né? Isso vai desde as guerras franco-prussianas, certo? Até as grandes guerras mundiais, certo? Então, ao fim das guerras franco-prussianas, a Alemanha fica com uma região que sempre vai ser objeto de enorme disputa ao longo do tempo, a Alsácia-Lorena, e essas regiões são regiões importantes de recursos minerais, né? A região do Ruhr, da Silésia, do Saar, sempre também são espaços onde a questão, né, sempre tiveram, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, na disputa em torno do Tratado de Versalhes. Né? Então, são regiões importantes, de fontes de riquezas minerais e de espaços de produção de bens intermediários, né? E para a Alemanha, o acesso a esses mercados sempre foi fundamental na história. Né? Então, o acesso a recursos naturais, quando você tem acesso a essas regiões, vamos dizer assim, os recursos naturais estão relativamente à disposição da Alemanha. Mas o problema é quando você está fora, essas regiões estão fora do espaço alemão, e normalmente a Alemanha sempre vai tentar buscar esses espaços de volta. E isso está por trás de muito das batalhas, das guerras alemãs. Né? Isso faz parte, em parte, daquilo que depois vai ser chamado pelos nazistas de espaço vital alemão. Né? Então, a questão das riquezas naturais, dos recursos naturais, principalmente minerais, é um elemento chave. A questão da agricultura também é um elemento chave. Né? No início, a agricultura alemã teve vários problemas, certo? Principalmente uma produção mais difícil, cultivos mais antigos, com técnicas mais antigas, feudalismo no campo, a segunda servidão, chamada de segunda servidão, e a saída dessa segunda servidão também, você tem uma espécie de uma expulsão dessas pessoas do campo, e uma questão produtiva importante. Então, dentro do processo de industrialização alemã, a modernização da agricultura alemã é chave para a questão de alimentos e produtos desse tipo.
né? Então, esses novos cultivos, novas técnicas de produção, você poder produzir com menos gente, na medida em que a urbanização, a emancipação do campesinato fez também uma saída dessas pessoas. Então, isso tudo é um elemento importante na discussão alemã, que é a discussão, vamos dizer assim, da formação da produção agrícola e do acesso aos minerais, né? Então, essa sempre foi um ponto de destaque na discussão da Alemanha. De um lado, você moderniza a produção agrícola, o que te dá uma certa sustentação durante um tempo, mas a partir de um certo momento você vai ter que expandir essa área agrícola. Então, por exemplo, a expansão em direção ao leste europeu é uma coisa importante, etc. Na questão dos minerais, o acesso, principalmente a essas regiões, sempre foi um elemento chave e sempre foi um elemento de disputa internacional. E ainda para a gente chamar a atenção aqui do Estado na produção, na industrialização alemã, que é talvez uma marca importante, mesmo que a marca não seja do protecionismo, o Estado alemão ele tem um papel importante, né? Principalmente o Estado prussiano vai ter um papel importante. E duas coisas eu acho que são importantes a gente iniciar aqui a conversa, certo? Em relação a esse papel do Estado. O primeiro é aquilo que se costuma chamar na literatura de via prussiana, que o Lenin chamou de via prussiana, né, que é, vamos dizer assim, uma espécie de uma ascensão da burguesia em detrimento da nobreza e das veleidades feudais, de uma forma não revolucionária e não conflituosa. Não conflituosa não é o caso, mas é, quer dizer, você não tem as chamadas revoluções burguesas e os acordos burgueses com a nobreza para ascender essa burguesia, certo? Na verdade, o que você tem, certo, é o próprio Estado conduzindo essa via prussiana, essa ascensão da burguesia, né? E principalmente o Estado prussiano, no final do século XIX, ele decreta o fim da servidão, né, redefine os direitos de propriedade sobre a terra, tem aí um conflito, como vários ducados, principados, etc. Nessa definição de propriedades, tem, de certa maneira, uma certa concentração de terras, ao mesmo tempo que se perde o direito de executar a legislação sobre essas terras, que fica na mão, então, do rei, do chefe principal, né? Mas as terras ficam na mão de uma elite relativamente forte, certo? Quer dizer, o campesinato, vamos dizer assim, ele não é obrigado mais a ter a servidão, mas também não tem muito acesso à terra. Não? Então você vai liberar um conjunto de mão de obra bastante grande, formando um proletariado rural ou movimentos migratórios em direção às cidades, né? Essas terras, com espaços relativamente grandes, puderam ampliar a sua produção com uma série, então, de inovações agrícolas que permitiram uma expansão da produção agrícola, né? E essas pessoas que ficam, vamos dizer assim, na terra, né, a antiga nobreza, certo? Quer dizer, ela tem, vamos dizer assim, acesso a condições econômicas bastante grandes, em detrimento, vamos dizer assim, dos seus poderes políticos. Então, o Estado conduziu essa transformação na região alemã, né? E o Estado ele vai ter um papel bastante importante de organização um pouco dessa estrutura produtiva, tanto no campo, certo, ou nas regiões mineiras, quanto nas próprias cidades, por um negócio, uma coisa que a gente vai chamar de um cameralismo prussiano, essa é uma característica importante da Alemanha, né? O cameralismo prussiano, na verdade, se refere a uma espécie de um grupo, né, burocrático que fica em torno do principal líder prussiano, foi introduzido pelo Frederico Grande no século XVIII ainda, né? Mas essa Câmara, né, que é composta por uma série de assessores e técnicos, ou seja, uma burocracia bastante bem escolhida, né, que o Weber depois vai estudar muito, essa burocracia relativamente racional, etc. E dentro dessa burocracia eu tenho também a participação de vários
vamos dizer assim, empresários, que podem ser os empresários agrícolas, os antigos nobres, que agora são donos de terra e que têm que fazer a produção, assim como comerciantes, assim como, vamos dizer assim, industriais, a gente pode usar esse nome ainda no final do século XVIII, século XIX. Né? O fato é que você tem essa confederação aí de pessoas, essa Câmara, vamos dizer assim, que age, vamos dizer assim, de uma maneira bastante racional, bastante centralizada na mão do rei, certo? E que vai tentar organizar, naquele sentido, determinadas áreas de produção, né, tendo em vista os interesses do rei, né, do reino prussiano, no caso, do reino alemão, com o tempo, né, muito ligado às guerras, às questões de segurança, e aos interesses comerciais e de produção, vamos dizer assim, seja dos agricultores, seja principalmente aí dos produtores. Então, essas câmeras vão montar, vão estabelecer uma série de, aquilo que a gente chama hoje de PDPs, né, de políticas de desenvolvimento produtivo para determinadas regiões e para determinadas áreas, setores produtivos. Né? Então, todo o crescimento da produção de tecidos, seja tecidos mais finos, seja tecidos mais grossos, vamos dizer assim, vai estar relativamente organizado por essa Câmara, certo? Algumas produções, não a produção, em parte a produção de açúcar a partir da beterraba, mas toda a parte de refino de açúcar vai também ser organizado. Uma coisa extremamente importante na Alemanha é a questão da cutelaria, né, das facas, dos instrumentos aí, mas isso junto com as armas e com todos os empreendimentos bélicos, né? Então você vai montar um setor ali, certo, ligado então a ferro, certo, e um outro setor também importante é o setor de produção de porcelana, etc. Então, você tem várias áreas onde essa câmara, vamos dizer assim, ela de alguma maneira dita regras para tudo quanto é lado, certo? Desde regras de produção, tipo de produto, regras de exportação, regras de importação, enfim, vai fechar essa área tentando acordar questões entre o governo e os setores produtores. Dentro desses setores produtores, você põe, inclusive, os próprios sistema financeiro, ele vai estar dentro dessa Câmara também trabalhando. Né? Então, você tem mesas setoriais discutindo todas as políticas dos setores e, mais do que isso, essas mesas setoriais vão fechar o setor entre eles mesmos. Né? Então, vai ser também uma certa concentração, vão ser aqueles poucos produtores que vão acabar dominando essas áreas e criando as grandes empresas alemãs em todas essas áreas. Né? Então, essa é uma tradição que vem desde o século XVIII e ao longo do século XIX, à medida que a Prússia vai consolidando, vamos dizer assim, não só esse mercado, como essa associação com esses outros ducados e principados, certo? Ela vai sendo líder, e essa Câmara ela vai ou se ampliando regionalmente, certo? Ou você vai criando câmaras específicas para determinadas regiões e determinados setores, né? De modo que a participação do Estado nesse processo produtivo é uma coisa fundamental nessa história, né? A gente já chamou a atenção de que se a proteção não é importante, né, a criação do mercado, do padrão monetário, através das overhard, depois do crescimento, né, depois da Guerra de 70, você vai ir para o padrão ouro, também a criação do marco alemão, do Banco Central Alemão, etc., vai ser um elemento importante. Né? Mas a gente também chamou a atenção da importância do Estado na construção das ferrovias, isso vale não só para ferrovias, como para as pontes, os portos, o de transporte, toda a parte de correios e telégrafos. E o que a gente está chamando a atenção agora, tá certo, é essa aproximação do Estado com o setor empresarial, essa experiência prussiana, né, de você ter uma ligação bastante forte entre a burocracia pública, uma burocracia que está trabalhando junto com o empresariado e, de alguma maneira, está organizando uma série de questões para cada um dos setores. Dentro dessa organização, eu queria destacar dois elementos, e aí a gente encerra essa aula.
né? O primeiro elemento que chama muito a atenção dentro da história alemã, certo? Quer dizer, é a questão do militarismo, do belicismo e das considerações estratégicas. Então, nessa Câmara, certo? Quer dizer, um dos elementos chaves dessa Câmara é o próprio Estado e os seus interesses. Né? Então, no primeiro momento, muitos dos interesses do Estado alemão, ele está envolvido nesse período em várias brigas, várias guerras, etc., questões estratégicas diretamente ligado aos conflitos, certo? A produção de armas, de meios de locomoção, e questões estratégicas também associadas aí também a essa questão de ferrovias e transportes, telégrafos, comunicações, etc. Né? Então, como eu disse, muitas ferrovias às vezes não levam, né, aquelas ferrovias que levam de lugar nenhum a outro lugar nenhum, certo? Mas na verdade eram importantes para transporte de tropas. Não ninguém queria fazer aquelas ferrovias, mas o governo garantia que essa ferrovia existisse, porque era importante você ter uma comunicação para você deslocar, por exemplo, tropas rapidamente de um lado da Alemanha para outro, que sempre foi o problema alemão de você ter duas frentes. Né? Então, o financiamento de toda essa indústria de ferro, de aço, etc., ligado à cutelaria, ligado ao setor de armas. Certo? Então, a produção de armas, isso vai dar lá na frente, na produção dos tanques, nos aviões alemães, né, ao longo do tempo. Então, várias empresas alemãs, na verdade, são produtoras de produtos diretamente ligados ao exército alemão, ou, enfim, às forças armadas alemãs. Então, o militarismo e as considerações estratégicas envolvendo essa questão bélica é um elemento importante e é uma das características desse financiamento, dessa participação do governo alemão na industrialização alemã. Né? Tanto financiando certos setores, certo? Como garantindo a compra de certos equipamentos, etc. E o outro elemento que eu queria destacar ainda, certo, aqui, a questão da mão de obra, da qualificação da mão de obra alemã. Isso também era discutido nessas câmaras, tá certo? Quer dizer, a questão da mão de obra, né? Isso vai ser uma marca do desenvolvimento industrial alemão, ou seja, a formação de uma elite operária relativamente qualificada. Então, você tem aqui uma tensão muito grande em relação à mão de obra que, vamos dizer assim, tem duas linhas aqui de ação, certo? De um lado, a Alemanha vai fazer muito drain brain, certo? Quer dizer, vai fazer muita atração de mão de obra qualificada de outras regiões. Agora, é interessante ver como que eles fazem essa atração de mão de obra qualificada. Essa mão de obra qualificada, diferente, por exemplo, da Inglaterra, que vai diretamente trabalhar nos setores industriais ou nos sindicatos de artesãos, etc. Aqui, essa importação da mão de obra qualificada, essa pessoa vai trabalhar também em determinadas áreas, mas mais do que tudo, esse cara vai ser trazido para a Alemanha como professor. Né? Ele vai ser importado para ensinar os outros alemães, principalmente os mais jovens. Né? Então, a importação da mão de obra para o trabalho direto, mas para formar outras pessoas. Uma espécie de um Senai, vamos dizer assim, com mão de obra externa. E a segunda questão é a própria questão do ensino da educação. Né? Então, desde cedo, há uma atenção redobrada em relação à educação. Né? Na Alemanha, isso é um marco importante, e principalmente uma educação ligada ao mercado de trabalho, uma educação profissionalizante, etc. Né? Isso vai desde uma formação de uma pessoa depois ali do ensino básico, certo? E você, de certa maneira, aproveita parte dessa população que está nas cidades. Isso vai até elementos mais, vamos dizer assim, do que a gente chamaria hoje de universidades, faculdades, ou coisa parecida com isso, e esse processo de inovação, de educação, indo em direção a tentar montar, associar essa educação, essa formação das pessoas, né, no processo de inovação tecnológica alemão. Né? Então, é como se você montasse um sistema nacional de inovação associado, vamos dizer assim, a essas, não vou chamar de universidades, mas vamos dizer assim, a esses centros de formação profissional que existem na Alemanha, espalhados em várias regiões, em vários aspectos, né?
E esse Sistema Nacional de Inovação vai ser chave, certo? Para principalmente a terceira fase da industrialização alemã, aonde a indústria química, a indústria elétrica, a questão do alumínio, a indústria mais pesada alemã, mas cheia de inovação tecnológica, ela basta ser chave. Né? Então, vamos dizer assim, nos anos 30, 40, 50, 60, 70, certo? Você está montando esse processo de educação, qualificando a sua mão de obra, montando centros de qualificação, essas escolas profissionais, né? E com o tempo você vai dando qualidade a esses centros de inovação, de formação profissional, e esses centros de qualificação vão se tornando centros de pesquisa, centros de inovações, que vão ser extremamente importantes, principalmente para a última fase, para a terceira fase aí da industrialização alemã. Né? Então, esses dois destaques eu queria chamar a atenção: a qualificação da mão de obra, né, com educação, inovação, e a questão do belicismo, do militarismo na Alemanha. Por fim, um elemento só que a gente vai tocar mais para frente, certo? Mas eu queria já chamar a atenção agora, né? Principalmente nessa terceira fase da Alemanha, certo? Já a partir dos anos 70, 80, né? A indústria alemã ela é relativamente próxima da indústria americana, no sentido de que são duas coisas que existem, certo? De um lado, uma certa monopolização dos setores produtivos, né? Com dois fenômenos importantes: a chamada concentração do capital, ou seja, o aumento do tamanho das plantas industriais, isso a gente chama de concentração, e a centralização do capital, ou seja, a diminuição do número de empresas em cada setor industrial. Então, aí a gente se afasta dos modelos concorrenciais clássicos de desenvolvimento econômico, a gente já está nos modelos de desenvolvimento mais concentrados, oligopolizados, etc. Você ainda vai ter pequenas empresas, principalmente aí nos setores mais de bens de consumo não duráveis, né, como têxteis, como as cervejarias alemãs famosas, certo? Mas os ramos, mesmo alguns ramos antigos, certo? Como carvão, siderurgia, são indústrias mais pesadas, e os novos ramos de elétrico e químico também são indústrias pesadas. Né? Você tem todas as empresas, a Siemens, o Krupp, o BASF, todas essas grandes empresas que a gente já ouviu falar, certo? Nesse processo de concentração, então. Né? Na Alemanha, essa história do cameralismo ajuda muito naquilo que a gente chama de cartelização do processo. Né? Ou seja, lá naquela Câmara, se você discutia um pouco os processos produtivos ali, e lá você acertava os cartéis, certo? As organizações. Você pode ter vários tipos de cartéis no sentido vertical da palavra, certo? Todos os cartéis propriamente no sentido... mas essa monopolização, essa organização, certo? Essa limitação da concorrência, ela, em parte, vem do tamanho das empresas, etc., mas, em parte, vem do próprio processo de organização. E o segundo elemento importante aqui, assim como na Alemanha, nos Estados Unidos também, o papel dos bancos é fundamental nessa industrialização. Né? Os bancos, eles estão... essas empresas são maiores, atingem públicos gigantescos, têm tamanhos grandes, as necessidades de capital dos novos processos produtivos é grande. Então, eu tenho aqui a participação do sistema financeiro de maneira muito mais importante se comparado, por exemplo, com a Inglaterra de novo. E eu tenho essa associação do capital bancário, vamos dizer assim, do capital financeiro, com o capital industrial. Na verdade, o nome capital financeiro, que é um cara chamado Hilferd, que é um marxista famoso, usa, né? Capital financeiro para ele é a junção do capital bancário com o capital industrial. Né? E ele tenta mostrar isso. Ele fala: ó, pega o board das empresas, pega a governança das empresas, tá certo? Você vai sempre ver nas empresas um volume muito grande de banqueiros sentados no board das empresas. Né? Toda empresa grande tem, no mínimo, um banqueiro junto. Assim como nos bancos, você tem no board dos bancos também empresários no setor, vamos dizer assim, produtivo. Então, você tem essa junção entre essas duas coisas. As sociedades anônimas são um elemento chave nessa industrialização.
né? Então, o papel do capital de terceiros, né, não é mais aquela acumulação de dinheiro que o cara faz e que vai crescendo, etc. Normalmente ele conta com capital de terceiros, seja via sociedade anônima, seja via empréstimo de bancos, enfim, de alguma forma, sabe? Quer dizer, mesmo nas sociedades anônimas, os bancos vão participar do processo todo. Então, eu tenho aqui uma participação forte do Estado, uma verticalização em geral dos setores e uma cartelização em geral dos setores, principalmente na fase final aí do nosso período, que é, vamos dizer assim, um período que vai de 1870 a 1910, 12, por aí, antes da Primeira Guerra Mundial. Essas são características importantes da industrialização desse período, e em particular da industrialização alemã. Era isso um pouco que eu queria conversar com vocês nessa aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, certo? Vocês, por favor, então, mandem e-mail, entrem em contato, que a gente está aí para ajudar e para responder a vocês. É isso. Até a próxima.